Olá, turma. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos a esta aula de Física. E nesta aula nós vamos estudar o estudo dos gases, um assunto muito importante que cai no Exame Nacional do Ensino Médio e que nós temos que estar afiados, pessoal, tá? Para fazer uma boa prova. Então, pega aí caneta, papel para algumas anotações importantes, ok? Bom, turma, os gases, pessoal, eles são fluidos altamente compressíveis, ou seja, expandem espontaneamente. Então, quando eles estão contidos em recipientes, o que acontece com eles? Eles vão ocupar toda a capacidade do recipiente, certo? Então, por isso que diz que eles são altamente compressíveis. Tranquilo, pessoal? Bom, agora, outro ponto importante é que para caracterizar uma certa porção de um gás, há três grandezas importantes. Quais são elas? Pressão, volume e temperatura. Essas três grandezas, pressão, volume e temperatura, elas são chamadas de variáveis de estado do gás. Então, se a pessoa perguntar quais são as variáveis de estado de um gás, você vai dizer pressão, volume e temperatura. Tranquilo, turma? Agora é o seguinte, os vários gases, desde que eles estejam bastante rarefeitos, ou seja, baixas densidade, e acima das respectivas temperaturas críticas, pessoal, eles vão obedecer aproximadamente, que é o que nós vamos estudar agora, a seguinte lei, que é chamada de Lei Geral dos Gases, que é essa aqui, ó, diz o seguinte, que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura vai ser sempre um valor constante. Essa é a Lei Geral dos Gases. Fiquem atentos nisso, tá? Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação ao que é um gás ideal, tá? Então, um gás é ideal quando ele obedece justamente essa lei aqui, a Lei Geral dos Gases. Tranquilo? Agora, quando uma ou mais variáveis de estado, quais são as variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura, certo? Sofrer alguma alteração, turma, aí nós estamos dizendo que o gás sofreu uma transformação, da qual nós vamos estudar os casos particulares de transformação de um gás nos próximos slides. Agora nós vamos fazer um exercício para praticar, fixar aquilo que nós comentamos agora, tá? Ok? Sobre a Lei Geral dos Gases. Então diz o seguinte, certa massa de gás ideal ocupa um volume inicial de 60 litros, certo? A temperatura inicial de 100 Kelvin e pressão inicial de 5 atm, 5 atmosfera. Ele diz o seguinte, se aquecermos esse gás de modo que sua temperatura passe para a temperatura final de 400 Kelvin e o seu volume final, volume V2, ó, para 100 litros, qual será o novo valor da pressão? É o que ele está querendo. Bom, como o gás obedece à lei geral e como deve ser constante, então nós podemos escrever da seguinte forma. Nós podemos escrever assim, que a pressão inicial, o produto dela, pelo volume inicial, dividido pela temperatura inicial, é a mesma coisa, equivale à pressão final, multiplicado pelo volume final, dividido pela temperatura final. Essa relação aqui, ela vale. Por quê? Porque o gás obedece à lei geral, certo? Então, vamos agora substituir o valor nessas variáveis aqui, os valores dados no problema nessas variáveis. Então, aqui nós temos a pressão inicial. De quanto foi o valor da pressão inicial? 5 atm, está aqui, ó. Então, onde tem P1, nós vamos colocar 5, está aqui. V1, que é o volume inicial. De quanto foi o volume inicial? 60 litros, está aqui, ó. Então, onde tem V1, nós vamos colocar 60 litros, tranquilo? Qual foi a temperatura inicial? A temperatura inicial foi de 100 Kelvin, está aqui, então nós colocamos 100 Kelvin aqui. Igual, está aqui, ó. O P2, que é a pressão final, nós não temos, tá? Então, é justamente isso que ele está querendo. Qual será o novo valor da pressão? Então, como nós não temos, é isso que ele está querendo, que nós encontremos, certo? O volume final, certo? O volume final nós temos, foi de quanto? De 100 litros. E a temperatura final foi também de quanto? De 400 Kelvin, está aqui, ó. Bom, resolvendo essa proporçãozinha aqui, muito fácil, né? 5 vezes 60 dá 300, certo? Conserva o 100
aqui, ó, conservando o 100, P2 vezes 100, 100 P2, tá aqui, ó, conservo o 400. Vamos cancelar o 300 sobre 100, cancelando, ó, corta o 0 com 0, 0, cancela também o 100 sobre 400, nós vamos ter o seguinte, 3 está para 1, que é igual a P2 sobre 4. Isso aqui veio disso aqui, ó, do cancelamento. Tá? Multiplicando isso aqui cruzado, nós vamos encontrar uma pressão final de 12 atm. P1 vezes 1 dá P2 vezes 1 dá P2 e 3 vezes 4, 12. Muito fácil isso aqui, não é difícil não. Tranquilo? Bom, pessoal, agora nós vamos falar das transformações particulares dos gases. Tá? Assunto muito importante. Então, eu quero dizer para vocês que às vezes ocorre que durante uma transformação do gás, uma das variáveis de estado que nós estudamos no slide passado vai ficar constante, enquanto as outras duas vai variar. Tá? Isso pode ocorrer. Tá? Então, a primeira transformação que nós vamos estudar é a transformação isotérmica. E o que é a transformação isotérmica? A transformação isotérmica é simplesmente quando a temperatura ficar constante. Temperatura permanecendo constante, nós estamos trabalhando com transformação isotérmica. Observe aqui, ó, o produto da pressão vezes o volume é igual a uma constante. Então, a gente pode escrever isso, ó, que a pressão inicial vezes o volume inicial é a mesma coisa da pressão final vezes o volume final. Tá? Observe aqui que uma das variáveis está faltando. Por quê? Porque ela é constante. Se trata da temperatura. Por isso que diz que é transformação isotérmica. Tranquilo, turma? Bom, agora, numa transformação isotérmica, turma, o gráfico da pressão em função do volume será uma hipérbole equilátera, tá? Denominada isotérmica. Então, eu vou trazer para vocês agora como é que essa transformação ela é apresentada de forma graficamente. Bom, então aqui nós temos o seguinte, nós temos aqui o eixo X, que nós chamamos de eixo dos volumes, né? O eixo Y, o eixo das ordenadas, que nós chamamos o eixo da pressão, certo? E aqui nós temos a curva da transformação isotérmica, chamada de hipérbole equilátera, né? Que nada mais é do que a isoterma, tá? Certo? Isso aqui é uma curva hipérbole equilátera, isso aqui é chamado de isoterma. Grava isso aí, tá? Ok? Agora, turma, para uma mesma quantidade de gás, quanto maior a temperatura, maior será o produto da pressão vezes o volume. E mais afastada dos eixos estará a isoterma, que é essa curva aqui. Então, a gente observando isso aqui vai ficar da seguinte forma, preste bem atenção nisso. Ó. Olha aqui, ó. Notem vocês que como foi dito, quanto maior a temperatura, mais afastado fica a isoterma do gráfico. Então, observe aqui, ó, nós temos aqui a isoterma com a temperatura 1, temperatura inicial, depois foi aumentando, ó, a temperatura T2, tá? T2 maior do que T1, vai se afastando, tá? Vai se afastando do gráfico. Ok, turma? Bom, então é um assunto muito importante. Tá? Agora eu quero deixar um exercício para vocês, quero que vocês peguem uma caneta, um papel, anotem do livro didático de vocês, turminha da 2ª série, página 79, vocês vão fazer as questões de 1 a 5, são 5 questões da página 79. Vocês vão resolver em papel A4 as resoluções e postar lá no Google Sala de Aula, ok? Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.